Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar uma coisinha breve, mas bem interessante, que é a formação de adjetivos gentílicos. O que é a formação de adjetivos gentílicos? Primeiramente, o que são adjetivos gentílicos? São aqueles que dão nome às pessoas que nascem em certos locais, como por exemplo, Porto Alegrense, cearense, maranhense, baiano, né, carioca, fluminense, são todos adjetivos gentílicos, porque mostram onde que algo ou que alguma pessoa nasceu, né? Pois bem, nós temos os como principais adjetivos gentílicos o ense e o ano, né? Cearense, maranhense, italiano, né? Norte-americano. Então, esses dois são os principais sufixos, que são aquelas terminaçõezinhas que mudam um pouco o significado das palavras, e também troca muitas vezes a classe gramatical delas, como por exemplo a gente tem Maranhão. E aí tu põe o sufixo ense, aí tu transforma um substantivo em um adjetivo, né? Maranhão, tu forma maranhense. Pois bem, nós temos a palavra brasileiro. Brasileiro usa o sufixo eiro. O sufixo eiro ele é caracterizado para a criação de palavras que têm sentido de agente, ou seja, alguém que faz alguma coisa, como por exemplo, né, carvoeiro, né? A gente tem também, deixa eu pensar aqui, né, churrasqueiro, taberneiro. Então, o eiro ele é um sufixo formador de palavras de profissão. E por que o nome brasileiro tem esse sufixo? Porque a palavra brasileiro, lá no século XVI, não era um adjetivo gentílico, ou seja, não dava nome para alguém que nascia aqui no Brasil. Brasileiro era quem retirava o pau-brasil. Portanto, tinha que ter esse sufixo eiro como formador de alguém que faz alguma coisa. Só com o tempo que brasileiro passou a ser o nome de tudo que vinha do Brasil. Mas no século XVI isso tinha sentido pejorativo, ou seja, algo que era desqualificado socialmente. Né? Por quê? Porque Portugal mandou para cá meio que a escória de lá. Pessoas que tinham crime nas costas, né? Coisas assim. Então, para os retiradores do pau-brasil, né, sobrava apenas o quê? A fama de serem escória, ou seja, de serem a base da pirâmide social, lixo humano entre aspas. Né? Então, brasileiro no século XVI tinha uma conotação ruim, uma conotação negativa, como aquelas pessoas marginalizadas que foram banidas para cá para tirarem o pau-brasil. Por causa disso que usa o eiro, que é um sufixo formador de profissões um pouco menos prestigiadas economicamente. Até mesmo a palavra engenheiro, que hoje tem assim um certo status, quando essa palavra foi criada, ela foi feita para mostrar alguém que trabalha no engenho. Então, engenheiro também tinha uma conotação ruim, uma conotação pejorativa, ou seja, desqualificada socialmente. Porque nós temos um outro sufixo concorrente de eiro, que é o ista. Por exemplo, tem jornalista e tem jornaleiro. Qual dos dois é mais qualificado socialmente? É o jornalista, porque o jornaleiro ele é o quê? Aquela pessoa que só distribui jornal, né? E o jornalista é quem produz, é quem escreve. Por exemplo, há duas coisas que são bem ruins, mas só que tem uma que tem uma proporção maior. A gente tem trambiqueiro, usa o eiro, e golpista.
Ambas são o quê? Aquelas pessoas que fazem golpe nos outros. Só que trambiqueiro é o quê? Aquela pessoa que faz umas coisinhas de uma proporção bem tosquinha. Agora, um golpista é o quê? Aquela que dá que faz uma sacanagem de tamanho considerável. Então, as palavras que geralmente usam o ista, elas são ou de profissões mais qualificadas socialmente ou de algo de uma proporção maior, né? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem bem.